Graça e paz. Bem-vindos a mais uma conversa, né? Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, poderoso, baseado no material da semana 4. Isso mesmo. O tema é livre das correntes invisíveis. Exato. Vamos falar sobre como se libertar de coisas que prendem a gente por dentro, sabe? Culpa, vícios, uns padrões de comportamento que repetimos. Correntes que não se veem, né? O material fala disso. Lembranças ruins, mágoas guardadas, medos. Pois é, coisas que sufocam, mesmo que por fora a vida pareça, sei lá, normal. Muita gente carrega esses grilhões invisíveis, como diz o texto. É uma imagem forte. Muito. E aí, bem no meio disso tudo, tem uma promessa. Uau! De Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 36. Qual é mesmo? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ouviu só? De fato. É uma certeza, né? É uma garantia. Com certeza. E acho que o nosso papo hoje, usando esse material da semana 4, é justamente entender como funciona essa libertação em Cristo. Isso. Que não é só um estalar de dedos, né? É um processo. Tem a ver com reconhecer, se render, renovar. E aprender a não criar mais correntes, né? Isso é crucial. Exatamente. Quebrar as velhas e não forjar novas. É por aí. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O material da semana 4 bate muito numa tecla interessante. Essas prisões internas. A chave está do lado de dentro. Como assim? Parece que a gente se prende por negar o problema, ou pior, por se acostumar com ele. Tem uma frase lá que me marcou: ninguém é liberto enquanto chama o cativeiro de conforto. Nossa, forte isso. Faz todo sentido. Total. E aí conecta direto com o que Jesus falou também em João capítulo 8, mas no versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade primeiro, então. Parece que sim. O primeiro passo, segundo o material, é esse. Reconhecer. Olhar para dentro, sabe? Com coragem. Tipo, identificar o que tá pegando. É. Que padrões me afastam de Deus? Que hábitos me dominam? Que feridas estão abertas ainda? Que pecados eu escondo? É uma autoavaliação honesta, né? Com a palavra do lado. E o material diz que essa negação funciona como um cadeado extra, né? Mas a confissão, essa seria a chave que abre por dentro. Exato. Tem até uma citação do David Wilkerson, que o material traz muito boa. O pecado que não é confessado torna-se o poder que nos controla. Faz sentido, né? O esconderijo dá força para a corrente. Totalmente. Manter na sombra. E para ilustrar isso, usam um exemplo bem visual, o do endemoniado gadareno, lá em Marcos capítulo 5. Ah, lembra dessa história. Terrível o estado dele. Sim. Vivia nos túmulos, se cortava com pedras. Mas o ponto de virada, que o material destaca, tá lá no versículo 6. Quando ele vê Jesus de longe. Ele faz o quê? Ele corre até Jesus. Mesmo naquele estado, destruído, sujo, atormentado, ele corre para Jesus. Caramba, ele não tentou se limpar primeiro, né? Não. E essa é a imagem que o material usa para dizer: a gente não precisa arrumar a casa para ir a Cristo. Tem que parar de fugir da dor e correr para a cura. Nossa! Correr para ele mesmo quebrado. Isso muda tudo. A iniciativa de ir já é parte da libertação, então. E é o que o material sugere. Essa disposição de se expor, de buscar ajuda, mesmo sem ter nada para oferecer, já é o começo. Entendi. E aí vem a primeira afirmação de fé que eles propõem, que é bem isso. Senhor, eu reconheço que existem correntes invisíveis que tentam me prender, mas creio que o teu poder é maior do que qualquer prisão. É reconhecer e crer ao mesmo tempo. Agora, um ponto central que o material da semana 4 reforça muito é: de onde vem essa libertação, né? Certo. E eles são claros. Não é da nossa força de vontade, não é do nosso esforço, do autocontrole. A fonte é Cristo. É o Filho que liberta, como diz o versículo lá de João. Totalmente, nele. A cruz. O material apresenta a cruz não só como perdão, mas como o centro do poder que quebra essas correntes. É o ponto de encontro do passado, com o perdão, e com o poder para mudar.
E eles fazem uma diferença importante, né? Entre tentar mudar só o comportamento por fora. Sim, tipo podar o mato. Isso. E a libertação que vem pelo Espírito Santo, que vai na raiz, no coração. Essa libertação que o material fala é completa. Mente, alma, corpo. Não é só parar de fazer o errado. É ter o desejo transformado por dentro. É mais profundo. Com certeza. E para reforçar isso, eles citam uma passagem-chave. Romanos capítulo 6, versículo 14. Que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O ponto aqui é a superioridade da graça. a graça como poder, não só perdão. Exato. Um poder ativo de Deus que nos capacita a viver diferente. Supera o pecado, a culpa, o vício, de um jeito que só tentar seguir regras ou se esforçar sozinho não consegue. Isso explica muita frustração, né? Aquela luta solitária contra pecados secretos, prisões emocionais, tentar na força e não conseguir. Pois é. E o material sugere uma mudança de foco. Não é lutar mais, é se render mais. Tem uma frase lá: a libertação não é um esforço, é uma rendição. Rendição a Cristo. Isso, onde ele reina, o antigo senhor, seja o pecado, o vício, a culpa, perde o domínio. É uma troca de autoridade interna. Faz muito sentido. Me lembrou a citação de Agostinho, que está no material. Ele lutou tanto, né? Antes de se converter, buscou em tudo quanto é lugar. Verdade. E o que ele diz depois? Algo como: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. E eis que estavas dentro de mim, e eu te procurava fora. Nossa, a libertação real, para ele e para o material, não era algo a ser conquistado lá fora, mas descobrir a presença de Cristo dentro. Transformadora. Uma descoberta que muda tudo. E aí faz todo sentido a segunda afirmação de fé que eles propõem. O Filho me libertou, a cruz quebrou as correntes e abriu um novo caminho. O pecado não tem mais domínio sobre mim. É tomar posse disso, né? Exatamente. Se apropriar dessa verdade. Mas aí vem o desafio, né? Que a experiência mostra e o material da semana 4 também aborda. Uma coisa é ser declarado livre, outra viver como livre. Sim, aquela parte do versículo. E vocês, de fato, serão livres. Parece que tem uma manutenção a ser feita, né? Um viver diário nessa liberdade. Como o material fala disso? Fala bastante, a manutenção é chave. Depois que o espírito é liberto pela graça, a alma, mente, vontade, emoções precisa ser, digamos, disciplinada, alinhada com essa nova realidade. E como o inimigo ataca aí. E que diz: isso não vai durar. Você não mudou nada. Lembra o que você fez. Você não merece isso. É tentar reconstruir a cela na nossa cabeça. E qual a defesa? Como lidar com esses pensamentos segundo o material? A ferramenta principal é renovar a mente com a palavra de Deus. A resposta para essas mentiras está na verdade bíblica. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Usar a verdade contra a mentira. Exato. Uma mente cheia da verdade de Deus vira um campo onde a liberdade cresce e resiste. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ser transformado pela renovação da mente. Então, liberdade não é só um sentimento bom que vem e vai. De jeito nenhum. É uma caminhada consciente, diária. Envolve escolher pensar o que é certo, resistir à tentação, perdoar, que também liberta, né? Agradecer, continuar conectado com Deus. E o Espírito Santo nisso tudo? O material o destaca como o selo e quem nos capacita a manter a liberdade. Mas exige a nossa cooperação, nossa submissão contínua a ele. E é bom frisar o propósito disso tudo, né? O material deixa claro: liberdade em Cristo não é licença para pecar. De forma alguma. É o poder para não ser mais escravo do pecado. Tem uma citação do John Wesley lá que eu gostei muito. Qual? A graça de Deus não apenas nos perdoa do pecado, mas nos livra do poder dele. Ou seja, resolve o passado e dá força para o presente e para o futuro. Perfeito. Liberdade para a santidade, para servir, para se relacionar com Deus. E a terceira afirmação de fé resume bem essa postura de manter a liberdade. Sou livre,
e permanecereis livre em Cristo. Nenhuma culpa, vício ou padrão do passado me define. A verdade de Deus é minha nova identidade. É se posicionar nisso todo dia. E na prática, assim, no dia a dia, onde essa liberdade aparece? Como o material descreve esse impacto? Olha, ele detalha bem, diz que alcança tudo. A mente, livre de pensamentos ruins, de mentiras que a gente acreditou, de ver a si mesmo ou a Deus de forma errada. Certo. E o coração? No coração, cura de traumas, libertação de mágoa, de amargura, daquela culpa que paralisa. No corpo, força contra vícios, compulsões, hábitos ruins. E nos relacionamentos? Também, restauração em casa, reconciliação, capacidade de amar e perdoar de verdade. É bem abrangente. E tem aquela ideia de que a nossa liberdade ajuda outros também, né? Lembro de uma analogia. Sim, é de Lázaro. Lá de João, capítulo 11, versículo 44. Jesus o trouxe de volta à vida, mas depois falou para a turma: desatem-no e deixem-no ir. Ah, é verdade. O material usa isso para mostrar que sim, a libertação vem de Cristo, mas nós, como comunidade, temos um papel de ajudar a tirar as faixas uns dos outros. Aqueles restos de hábitos antigos, feridas, inseguranças. A comunidade ajudando no processo. Importante isso. Muito. Mostra a força da comunhão, do discipulado para viver livre e ajudar outros a serem livres também. E para deixar isso ainda mais prático, o material sugere umas aplicações, né? 5, acho. Isso, 5 pilares práticos para viver a liberdade. Vamos lá. Vamos. Primeiro, confessar, não esconder. Voltar naquele ponto. Trazer as lutas para a luz, para Deus e para irmãos maduros. Tira o poder do segredo. Faz sentido. Segundo, Perdoar, não reter. O material chama a falta de perdão de corrente pesada. Prende quem não perdoa tanto quanto ou mais que o ofensor. Perdoar é se libertar também. verdade. Terceiro, Submeter-se à palavra. Alimentar a mente com a verdade bíblica direto. Essencial para manter o foco certo e não cair nas mentiras. ok. Quarto, Ser discipulado. A caminhada é melhor e mais segura junto. Com mentoria, prestação de contas, apoio. Ninguém foi feito para andar sozinho nisso. com certeza. E o quinto? Testemunhar. Contar a própria história de libertação. Isso não só ajuda quem ouve, mas firma a nossa própria fé e gratidão. Vira um farol. Quem é liberto é a prova viva do poder do Evangelho. Essas 5 práticas dão um bom norte para o dia a dia. O material também fala de um desafio de 7 dias, né? Que parece ser um jeito de pôr isso em ação mais rápido. Isso, é um guia prático mesmo, com ações diárias para exercitar essa liberdade. Confessar algo, perdoar alguém, focar na palavra, fechar uma porta antiga, servir, testemunhar. É para ajudar a internalizar de forma bem concreta. Então, juntando tudo, né? O que fica claro desse material da semana 4 é que a libertação em Cristo é profunda, sim, abrange tudo, mas é também uma jornada. Uma caminhada contínua. Exato. Não é só chegar num lugar, mas é como a gente caminha todo dia com a ajuda do Espírito Santo, que vai mostrando onde mais a gente precisa ser livre, ser curado. É um processo constante de restauração. Me lembrou agora Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus na sinagoga, lendo Isaías, falando da missão dele: proclamar liberdade aos presos, libertar os oprimidos. Uma declaração de propósito poderosa. E o material da semana 4 meio que diz: olha, esse mesmo Espírito está aqui hoje, agindo, libertando a gente de coisas que pareciam impossíveis de largar, quebrando correntes que a gente achava que eram para sempre. Exatamente. A mensagem central que a fonte traz é essa: esperança pura. A cruz abriu a porta, Jesus tem a chave e a liberdade de verdade está disponível para quem crê nele. A promessa de João 8,36, né? É ela mesma. Se o Filho libertar, é liberdade de verdade. Sem engano, sem voltar atrás se a gente permanecer nele. Amém. E aí, para a gente fechar, fica talvez uma reflexão pensando nessas aplicações práticas que a gente conversou. Manda. Quais seriam essas correntes invisíveis que talvez ainda estejam por aí, sabe?
uma culpa antiga, uma mágoa escondida, um hábito ruim. E, já que a libertação é um processo, qual seria um passo pequeno, mas significativo para desatar alguma coisa hoje? Um passo concreto. Talvez não resolver tudo de uma vez, mas dar um passo, uma confissão sincera para Deus, uma decisão interna de perdoar alguém que ainda pesa no coração. Às vezes, esse primeiro movimento, por menor que seja, é o que destrava todo o resto, né? Uma ótima reflexão para terminar. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Até a nossa próxima conversa. Fique na paz do Senhor.